Bem, aconteceu e poderia ter acontecido uma tragédia. Não é sensacionalismo. Ouça, veja aonde o ser humano chegou. Vamos lá. Um homem foi preso depois de dar um tapa. Um homem foi preso depois de dar um tapa no rosto de um bebezinho de 4 meses real. Real. Não era bebê reborn. Não era. Eu vou chamar o Pedro Corsini, põe na tela o Pedro aqui. Pedro, eu sabia que mais tarde isso iria acontecer. Isso iria acontecer. A inconsequência, a loucura. Olha o que aconteceu. E você fez uma belíssima reportagem sobre bebê reborn. Você chegou até a pegar um no colo, que parecia real, mas não era real e não é real. Esse bebê que tomou o tapa na cara é real, Pedro. É real, Mará, que foi levado para o Hospital João 23. Ótima tarde para você, para quem está com a gente no Band Cidade. Eu falo ao vivo do local exato desta confusão. Foi ontem à noite aqui na Getúlio Vargas, na Savassi, região centro-sul de BH. E as imagens já estão na tela aí. São imagens de câmeras de segurança que mostram toda a confusão. Não dá para ver nitidamente a hora do tapa, mas para explicar para quem está em casa o que aconteceu, aqui na Getúlio Vargas tinha um trailer de food truck, de comida, estacionado, parado. E aqui, logo depois, na calçada, uma fila de pessoas que estavam aguardando para comprar o lanche. Nas imagens dá para ver um homem de bermuda clara e blusa preta, que está bem aqui, olha, Maraca, esperando para ser atendido. Atrás desse rapaz estaria, segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher com um bebê de 4 meses no colo e o companheiro dela bem aqui. Em um certo momento da imagem, que não fica tão nítido assim, mas dá para ver de relance, a hora que este agressor vira e levanta o braço assim. Logo em seguida, o pai desta criança que está de blusa listrada, ele já sai empurrando e batendo neste homem de 36 anos. Pessoas que estavam aqui aguardando se assustam com a situação, levantam e tentam conter este homem. A confusão vai se estendendo. E as agressões também, que populares começaram a agredir este homem de 36 anos, bem aqui na Getúlio Vargas. E aí, eles foram descendo, tinha movimento na hora, e as câmeras deste prédio aqui flagraram com mais detalhes a agressão deste homem que agrediu supostamente o bebê. Dá para ver, inclusive, muitos socos, chutes, ele é empurrado, ele cai no chão. E logo depois o pai do bebê, supostamente, até estamos tentando apurar exatamente quem são os personagens, mas com base nos relatos e no BO, o pai desse bebê pega uma cadeira de plástico que estava aqui, uma mesinha, e dá uma cadeirada neste homem. A polícia militar, trava aqui perto já, que aqui na Praça da Savassi a gente tem uma base comunitária da polícia, rapidamente veio. Isso foi por volta de 11h30 da noite, 11h33, 11h34 da noite, a polícia já estava aqui registrando o BO. E aí as imagens de câmeras de segurança, Maraca, mostram no prédio aqui, mostram quando a mãe dessa criança mostra à polícia o rosto do bebê, onde teria sido ali as agressões. Bom, este homem de 36 anos foi conduzido pela polícia. O fato lamentável, a história toda é esta agressão, mas pior do que isso é a justificativa que este agressor deu à polícia. Ele contou que deu um tapa no bebê de 4 meses porque achou que era um bebê reborn. E mesmo que fosse um boneco de plástico, ninguém sai batendo em ninguém na rua. Este homem, segundo a Polícia Civil, nós a procuramos, ele foi conduzido, ouvido e teve a prisão ratificada pela delegada da mulher. Ele está à disposição da justiça, suspeito, então, de agredir esta criança de 4 meses, um bebê de colo de 4 meses, bem aqui na Praça da Savassi. Maraca, é um caso que gera revolta. As imagens da agressão, da confusão posterior ao tapa ao bebê são impressionantes, mostram ali, de fato, a indignação da população que conteve este homem e que retalhou ali de imediato. Toda ação tem uma reação, este tapa que ele deu supostamente no bebê. Tanto é que esse bebê foi para o João 23
com ferimentos na região da cabeça. Segundo informações, já teve alta, mas agora é acompanhamento, que a gente fala de uma criança, um bebezinho de 4 meses, praticamente recém-nascido. A região do crânio ainda e do rosto estão em formação, então qualquer pancada pode gerar problemas. Então agora a família tem o receio, acompanha com os médicos o quadro clínico desse bebê, e a gente espera que agora a justiça realmente atue e mantenha este homem preso. Ele alegou à polícia que, além de agredir o bebê reborn, que ele achou que fosse, teria feito consumo de álcool. Mas a polícia notou evidências ali de sobriedade na hora em que ele foi detido pelos militares. Maraca, a gente vai continuar acompanhando, porque é um assunto que agora eu quero saber da população que está aqui parada, que passa por aqui, o que eles acham. Vamos acompanhar, Emerson, por gentileza, porque é um caso, Maraca, que também gera uma questão comportamental, uma questão de comportamento da cabeça das pessoas, de como tudo está acontecendo. A gente traz aqui, já trouxemos outras polêmicas relacionadas ao bebê reborn, mas esta aqui é o ápice de toda essa história. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, estamos ao vivo no Band Cidade com o Marcos Maracanã. Ontem, um bebê de 4 meses foi agredido aqui na Praça da Savassi. O agressor alegou que era um bebê reborn, aqueles bebês de plástico, justificando. O que você acha disso? Justifica? Não justifica? Cara, violência ela é injustificável, se eu posso dizer dessa forma, né? Mas a gente também tem que entender melhor a situação, saber melhor qual que foi o cenário para poder conseguir dar uma opinião. Só que independente de qualquer forma, né, a gente tem que pensar antes de agir. Por mais que a reação mostre de fato quem nós somos, a gente precisa ter um pouquinho de sabedoria antes de ter qualquer atitude. Nada justifica. Isso aí, obrigado pela participação. Vamos vem cá, você que estava tirando uma foto. Ontem, um homem de 36 anos foi preso depois que deu um tapa no rosto de um bebê de 4 meses, alegando que o bebê era aquele bebê reborn de plástico. O que você pensa sobre esse assunto, sobre essa situação, sobre esses bebês que viraram febres aí nos últimos meses? Eu acho que, na verdade, né, é uma febre mesmo que veio e não é nada legal, porque as pessoas estão psicologicamente afetadas. Eu acho que isso é um problema que tem que ser estudado em termos de saúde mental. Porque quem pega um boneco, seja ele um bebê reborn ou qualquer outro, com relação e dá, né, um sentimento a isso, é porque não está muito bem. Né? E aí as pessoas que opinam sobre acham que todos os bebês também são bebês de plástico. Exatamente, né? E não é. Bebês humanos são humanos. E o reborn é reborn, é plástico, é o que for, né? O material, porém, não é um ser humano. Isso aí. Obrigado pela sua participação. Ô Maraca, só para a gente reforçar, o bebê de 4 meses foi para o João 23, já foi liberado, viu? Como eu disse, ele está com um probleminha agora, né, obviamente por todas as agressões na região aqui do crânio e da bochecha, mas vai passar bem, a gente torce pela recuperação. E, como eu disse, o agressor de 36 anos, preso, está detido em flagrante pela polícia, à disposição da justiça, e antes de chegar na delegacia, passou na UPA Centro-Sul com escoriações por conta das agressões que ele levou após supostamente agredir o bebezinho de 4 meses. Maraca. Ô Pedro, você foi perfeito em conversar com pessoas e essa senhora falou uma coisa muito interessante. Eu vou pensar uma coisa que ela falou. Saúde mental. Saúde mental. As pessoas estão completamente desassistidas de um foco, de sabedoria, de calmaria, de tranquilidade e de respeito. Como é que pode? Esse cara que deu esse tapa, você falou muito bem também. Mesmo que fosse um boneco de borracha, ninguém sai batendo em ninguém. Para começar, é crime. Outra coisa, não era mais fácil esse cara chegar e falar assim, olha, se eu te falar, você tá furando fila tal, e discutindo uma boa. Ou chegar até no calor das emoções, num bate-boca salutar e cada um vai para sua casa e pronto. Ele alegou doidura, ele alegou que estava bêbado, ele alegou o quê? O que ele alegou, será, na hora da prisão? Até porque é o seguinte, deram um pau nele pesado, hein? Pelas imagens aí, né? Inclusive, uma das pessoas que bateram nesse homem é o pai desse bebê, sabe, Maraca? E quando a polícia chegou e foi apurar tudo, ele contou que bebeu, de fato, alguma coisa alcoólica, mas a polícia diz que não percebeu sinais de álcool nessa pessoa e que realmente achou que era um bebê reborn. E aí a gente quer agora entender o contexto também desta fila, né? Se
Por exemplo, estava todo mundo esperando, se houve ali uma discussão prévia, se essa pessoa era alguém aleatória que estava na rua e bateu, se é algum conhecido, porque tudo isso também vai montando esse quebra-cabeça. Mas como eu falei, Maraca, eu vou até pegar aqui a informação, este homem alegou que teria bebido e falou com a polícia que tinha ali feito de fato consumo de bebida alcoólica e fez o que fez, justificando o injustificável, porque por mais que isso aconteça. Aqui, ó, de acordo com o BO, a mãe da criança contou que terminava de lanchar quando este homem, que é desconhecido, estava na fila aguardando para ser atendido, passou a brincar com esse bebê. Ele perguntou aos pais se a criança era um bebê reborn. E apesar dos pais negarem, o homem insistiu que era um bebê reborn e deu um tapa com a mão aberta, um tapão mesmo, na cabeça desta criança. E daí ele tentou fugir depois da confusão, mas foi contido pelos populares que estavam aqui aguardando o lanche aqui na Praça da Savassi, que é bastante movimentado em qualquer horário do dia. Maraca. Ô Pedro, você imagina o seguinte, né? Esse pai até teve um certo controle emocional, apesar de que deu cadeirada no rapaz, mas esse pai teve até um controle emocional. Imagina você, filho, 9 meses para nascer, você tem o esmero de cuidar, a fragilidade de uma criança, e aí vem um louco na rua e mete a mão na cara do neném. Ô, gente, meu Deus do céu, que coisa de louco nós estamos vivendo. Eu pensei que o mundo ia progredir e não regredir. Ah lá, o Marcos Mion tá colocando o dedo aí em você, hein? O Marcos Mion tá colocando o dedo em você aí. Agora é o seguinte, Pedro, mudando de assunto, se você quiser ainda prosseguir, o que eu tenho visto, outro assunto que você tá aí para nós zelarmos da cidade, a quantidade de lixo jogado pelos cantos aí nessa cidade. Essa cidade tá cheia de rato. Os ratos roeram toda a parte de arrefecimento, de cano do meu carro e tá comendo carro para tudo quanto é lado. É uma época de frio, eles procuram os motores. Como é que nós vamos fazer para zelar dessa cidade, Pedro? Faz uma explanação aí. As lixeiras quebradas, lixo para tudo quanto é lado. Você tá aí na Savassi, que é o centro nevrálgico das ratazanas. Cuidado aí, você tem medo de rato? Ô Baraca, eu não sou muito amigo do rato, não. Se fosse o Mickey, né, aquele personagem, era uma coisa, mas essa ratazana que tem aqui em Belo Horizonte, eu não sou muito amigo, não. Realmente, olha só, lixo aqui, detalhe, não é lixozinho que você consegue descartar em lixeiras como aquelas que estão ali na praça, a gente vê ali. São lixos grandes, são entulhos, e eu reparei que quem deixou esse lixo, que foi agora há pouco, não tinha esse lixo aqui, era um morador em situação de rua, que veio, deixou aqui e foi embora. Mas a gente vê que tem, de fato, lixo comum, né, que a gente consome, como embalagem de isopor, papel de bala e por aí vai. Por exemplo, aqui, ó, uma embalagem de isopor de um lanche. Logo aqui, vamos contar quantos passos, Emerson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerca de 10 passos, uma lixeira para que a população pudesse realmente jogar o lixo de forma correta. E a gente viu o exemplo da Praça 7, aquele lixômetro lá no Central, para mostrar quanto de lixo é recolhido todos os dias por lá e que não deve ser muito diferente dessa região, que é uma região de bares, é uma região noturna, é uma região que atrai turistas, porque a gente sabe que BH é uma capital boêmia. E aqui, ó, isso aqui bomba à noite. Eu frequento bastante essa Savassi e sei muito bem do fluxo de gente que dá em busca de bares e contemplar a praça, que é muito bonita. Maraca. Ô Pedro, vou dar um recado aqui para a comunicação da prefeitura. O Álvaro Damião é jornalista, ele sabe se comunicar muito bem. Está faltando uma publicidade maior para zelar da cidade, para que as pessoas não joguem, os restaurantes não joguem e não deixem fora de um processo de acondicionamento de alimentos, os alimentos, porque é impressionante o volume de ratos na Savassi. É impressionante isso. Além disso, as nossas lixeiras estão todas destruídas, são lixeiras já arcaicas, precisava fazer uma troca dessas lixeiras. São lixeiras pequenas, não cabe nada. Isso aí, alguém ficou rico fazendo isso aí, ficou rico. Certeza absoluta que alguém ficou rico. A outra coisa é fazer publicidade no rádio, jornal, televisão e na internet de que comportamento do povo. Comportamento do povo precisava ter, sabe? Vai subir no ônibus, dá um bom dia pro motorista, vai andar na rua, não jogue lixo na rua, vai chegar em casa, cumprimente o vizinho, olha lá a lixeira caída. Acabei de falar. Olha isso aí, ó. Olha onde essa lixeira tá. Ela tá destruída no chão. Tá quebrada, né, Pedro? Ô, Maraca,
E quebrada, parece que essa alça aqui que segura, né, ela fica mais para cima, deve ter perdido pressão, caiu. E não só o lixo, como eu falei, mas olha só. As pessoas fazem do canteiro central alguns verdadeiros depósitos de lixo. Tem colchão, tem roupa pendurada em árvore, tá largada a cidade. Fato é esse que ninguém tem coragem de falar. A BH tá abandonada e não é de hoje e algo tem que ser feito. Tá complicado. Olha lá. Olha ali, gente. Isso aí é outro problema. Isso aí é um problema sério. O Álvaro sentou esses dias com esses moradores em situação de rua, sentou com profissionais de equipes multidisciplinares, que são psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, né? Promotoria pública, para tentar achar um comum para que esse povo pare de ficar colocando essa baixeirada na porta de Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos particulares. A gente não merece isso. Sinceridade. É porque é o seguinte, muito pouca gente tem a coragem de falar nisso e tocar nisso. Porque existe uma indústria da desconstrução, existe uma indústria do ataque e vai falar assim, aquele apresentador, ele não tem dó, ele não tem piedade. Não, para com isso, não vem pôr palavras na minha boca. O que nós temos que fazer é o seguinte, o que nós temos que fazer é pedir, é rogar para que pessoas competentes que estão nos seus cargos façam valer e buscar um entendimento comum. Porque senão nós não vamos dar conta de andar na rua mais. A cidade está muito suja. A cidade está suja. Não que o morador de rua seja fisicamente sujo, porque sujo ele já é. Ele precisa de uma assistência. E tem que ter essa assistência, seja ela compulsória ou não. Seja ela compulsória ou não. Porque ninguém merece um comerciante ter um restaurante do lado e ter do outro lado um bacheirão com um mundaréu de colchão velho. Lá na cidade de Nova Serrana, dois estavam fazendo amor em pleno canteiro, só com um bacheirinho por cima. Você entendeu? E todo mundo é obrigado a ficar vendo aquilo e ninguém pode falar nada. Qual que é a sua opinião, hein? Não me deixa falando aqui sozinho, não, pelo amor de Deus. Manda sua mensagem pra cá, porque aí eu tenho balizamento para apresentar isso, se alguém vier querer me provocar. Você concorda comigo? Obrigado, Pedro. Ó, o Pedro tá lá na praça. Está aí nessa região aí da Savassi, porque agora há pouco nós estamos trazendo informação de que ontem o cara foi e meteu a mão na cara de uma criança de 4 meses, bateu assim com a mão cheia, achando que era um bebê reborn. Olha lá. Aí sabe o que o pai dele fez, da criança? Pegou uma cadeira, ainda bem que de plástico, mas cortou ele no cacete. E aí mais transeuntes populares cortaram ele também no cacete. Ao ser preso, olha lá, olha lá. Ao ser preso, ele alegou o quê? Ele alegou que estava bêbado, embriagado, tinha tomado as biritas. Até que a senhora lá deu nele, ó. Até aquela senhora fortona lá deu nele, ó. Ela aproveitou que caiu no chão, foi lá e, ó, chutou melhor do que aquela turma que tá jogando na seleção brasileira. Que time sem vergonha aquele, hein, senhor? Deixa esse povo pra lá. São 12 horas e 20 minutos. Olha aqui, flagrante de um furto numa loja de roupas. Vamos pra Betim. Alô, Betim! Alô, Betim! A gerente contou à polícia militar que chegou para trabalhar, encontrou a loja... O que é isso aqui? Revirada. Ela percebeu que várias peças de